A jornada continua, claro. Nós ainda estamos em alguns dias desse mês que o Senhor nos permitiu e nos chamou para esse tempo de gratidão. E essa jornada, ela é importante para a nossa avaliação. Tudo quando a palavra vem à nossa vida é acerca de nós. As outras pessoas, elas pois que farão a sua análise diante de Deus. Nessa jornada, você e eu iremos fazer esse pit stop. Nós estamos dando uma parada para que o Senhor venha estar mudando o que precisa ser mudado em nós, para que realmente tenhamos essa vida de gratidão que agrada ao Senhor. E continuando a jornada e o dia de hoje, nós vamos continuar com a parte 2 da mensagem Uma Vida Prejudicada pela Murmuração. São muitos prejuízos. Pessoas que murmuram, o ambiente onde elas estão são ambientes onde sempre tem um problema, sempre tem uma confusão, e deve ser um ambiente onde o mal-estar e não deve ser nada agradável conviver com esse tipo de ambiente. É por isso que Deus tem nos levado a estarmos nessa análise sobre a nossa vida, como nós estamos, para que a ingratidão, a murmuração, a reclamação, qualquer tipo de sentimento que nos impeça ter uma vida grata possa ocorrer. Vamos analisar hoje, vamos continuar? Eu li o texto de Números, capítulo 16, exatamente nesse texto nós vamos continuar pensando sobre Corá, Datã e Abirão. Esses levitas insatisfeitos com a liderança de Moisés e que levantaram um número de pessoas para estar afrontando, para estar se opondo a Moisés. Infelizmente, murmuradores são assim. Eles não estão sozinhos. E quando eu li esse texto, que está em Números capítulo 16, o versículo 2, diz assim: E se levantaram diante de Moisés com 250 homens, filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda essa congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre essa congregação? Nesse relato bíblico, você já pode perceber o quanto de murmuração havia entre esses homens. E o que me entristeceu, e infelizmente em nossos dias também ocorre, o murmurador nunca fica só. E ele encontra alguém que ele vai conversar, ele vai contar, e ali se junta. E vai se juntando, mais insatisfeitos, pessoas de igual sentimento, vão se juntando, a ponto de prejudicar homens e mulheres que são fiéis a Deus e estão fazendo um lindo trabalho na presença do Senhor. A atitude de Moisés, a palavra diz no versículo 4 de Números 16, quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Essa é a atitude, orarmos. Quando percebermos os murmuradores à nossa volta, e eu disse para você que eles sempre estarão, por mais que você não queira, por mais que eu não queira. Claro, ninguém quer ter um murmurador por perto. Quem quer ter alguém crítico? Eu não quero, você também não. Nós não queremos. Nós queremos pessoas que exalam a presença de Cristo, nós queremos pessoas que exalam o bom perfume, que exalam a palavra, que são gratos, mas não é sempre assim. Uma outra característica que a gente pode encontrar na vida de um murmurador, essas pessoas, elas
têm a graça de Deus afastada de suas vidas. Hebreus 4 fala isso. Elas afastam a graça de Deus de suas vidas. E a ira do Senhor vem sobre essas pessoas. Quando você lê o Antigo Testamento e você começa a fazer um estudo sobre o povo de Israel, você vai ver a bondade de Deus sobre o povo, mas também a justiça. Porque eles não estavam reconhecendo tudo o que o Senhor estava fazendo para eles. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Um homem que está em meio às murmurações, estão entristecendo a Deus e trazendo sobre si a ira de Deus. Tiago ainda, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do seu erro um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. Se você vê alguém que está no caminho da murmuração, alerte essa pessoa. Peça que ela reflita no que vai falar. Agora, uma orientação. Vá com muito amor. Porque murmuradores não gostam de instruções. Murmuradores não gostam de ser chamado a atenção. Murmuradores acham que sabem tudo e não querem ser ensinados. Que o nosso coração não haja esse tipo de sentimento. Que no nosso coração não haja esse tipo de sentimento. Em Números capítulo 16, a partir do versículo 20, olha o que aconteceu com estes murmuradores. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio dessa congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado com toda a congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã, Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. E se você seguir lendo o capítulo 16, você vai ver o que aconteceu com estes homens que desobedeceram a autoridade que Deus havia dado sobre eles. Eles apenas não desobedeceram, não deixaram, eles apenas não obedeceram. Eles murmuravam, eles criticavam e eles levantavam pessoas contra. O murmurador faz isso. Ele se levanta contra, ele se opõe, ele é da turma do contra sempre e parece que é o prazer deles. Ah, eles querem azul, eu quero vermelho. Ah, eles estão querendo o amarelo, eu quero o preto. O murmurador é do contra sempre. Incredulidade, ingratidão. E isso, as consequências para as suas vidas são algo terrível. A ira de Deus.
que o nosso coração não seja alcançado por isso. Que nós sejamos tementes ao Senhor a ponto de dizer: Senhor, perdoa-me por qualquer tipo de murmuração contra Ti, contra aqueles que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, contra aqueles que estão à minha volta, que o Senhor me perdoe. Eu quero orar por você e nessa oração eu quero fazer algo diferente, guiada pelo Senhor através do seu Santo Espírito. Eu quero orar por você e por aqueles que você um dia se levantou contra. E quando terminar esse dia, essa jornada, se você entende que precisa pedir perdão a alguém, você um dia se levantou contra uma liderança, você um dia se levantou contra o seu chefe, contra alguém de sua casa, e isso trouxe grande prejuízo para essa pessoa. Eu queria pedir que, ao final da jornada de hoje, você fizesse uma ligação. Talvez você diz: eu não tenho mais contato, mas você fale com Deus. E se houver oportunidade de você pedir perdão, se refazer. Nós precisamos muitas vezes refazer o caminho onde prejudicamos alguém. O murmurador, ele muitas vezes prejudica, falando mal, criticando, abrindo os olhos de outras pessoas. E que nesse dia, se você talvez estava nesse quadro e nessa condição, eu queria junto com você orar. Se você não está, ore pelas pessoas que são murmuradoras. Talvez você tenha sido alvo disso. Pessoas que murmuram, falam mal de você, caluniam. Pessoas que prejudicam até a sua vida familiar, seu ministério, sua história. Vamos orar, vamos pedir que a graça de Deus venha sobre nós. Querido Deus e Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, porque o Senhor nos desperta para analisarmos à luz da Tua Palavra que tipo de procedimento nós temos tido. E nós queremos andar em santidade, queremos andar de acordo com o que Te agrada. Queremos Te pedir perdão, Senhor, se nessa caminhada nós temos entristecido líderes, se nós temos entristecido pessoas, se através de nossa boca, em vez de falarmos o que é bom, nós temos usado para difamar, nos perdoa, Senhor. Queremos orar também por aquelas pessoas que em algum momento de suas vidas nos prejudicaram, entraram na condição de caluniadores, difamadores, murmuradores, e tem trazido tanto prejuízo à nossa vida. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a suportar, para que não venhamos revidar, não venhamos nos vingar, mas entregando tudo em Tuas mãos, que és o justo juiz, nós venhamos seguir, cumprindo a Tua vontade. Nós colocamos em Tuas mãos aquelas pessoas que outrora nos prejudicaram, ou talvez ainda tenham nos prejudicado. Que eles sejam conduzidos por Ti, que eles sejam ensinados pelo Senhor e que se arrependam do mal que fazem. E todo o prejuízo que tem sido causado por conta da murmuração, nesse ambiente de trabalho, na igreja, na família, que isso seja restaurado, transformado em nome de Jesus. Amém. Nós finalizamos mais um dia e eu quero te convidar a estar comigo amanhã. Mas antes eu quero deixar duas tarefas para você. A primeira, para que você possa estar se refazendo com as pessoas que você talvez entristeceu. E isso tem causado um peso muito grande para essa pessoa. Procure, peça perdão. Se você não tiver mais contato, você ore ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor. E o outro é para você que talvez está em prejuízo, porque pessoas têm se levantado contra você. A partir de hoje, você vai orar todos os dias. E você vai colocar diante do Senhor essa pessoa ou essas pessoas. E você não vai mais fazer o mesmo, nem não vai falar mal, você não vai fazer isso que o inimigo quer. É isso que ele quer. Ele quer que você se torne murmurador também, mas você não é.
você vai orar e entregar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Se você tiver algum testemunho, talvez ao longo dessas ministrações sobre murmuração tenha sido impactante para você, você pode deixar o seu comentário, você pode estar colocando o seu testemunho se você desejar, e em alguns momentos da jornada nós vamos ter um tempo para isso, com a sua permissão, para colocar o seu testemunho. Deus abençoe você, até a próxima, a jornada continua.